A paz de Cristo esteja contigo, irmão. Bom, aqui vai minha opinião sobre esse debate entre Ariel Lazari e Lucas Banzoli. Caso tenha no vídeo um barulho de alguma coisa batendo, é a porta aqui, por causa que a janela está aberta e o vento bate nela e fica fazendo barulho. Bom, o argumento que o Banzoli trazia no debate, que ele ficou repetindo muitas vezes e falando que o Ariel não tinha respondido, era sobre Hebreus 9, que ele estava falando Hebreus 10, mas é Hebreus 9, onde cita que o sacrifício de Jesus é único, igualmente a morte de um homem, que é uma vez, então a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus também é único. Sabe qual é o problema desse argumento? É que a Igreja Católica também fala a mesmíssima coisa. Você nunca viu um padre, você nunca viu alguém que entende da doutrina da Igreja falar que na missa nós matamos Jesus de novo, porque isso não existe. É uma heresia. Você pode ver Augusto Nicodemos falando isso, Banzoli falando isso, Juan Oliveira falando isso, mas você jamais vai ver um católico minimamente formado falando isso. Eu digo isso porque eu sou, vamos dizer assim, minimamente formado e não precisa ser um expert. Qualquer um que leva a igreja a sério sabe disso. Jesus morreu uma vez. A questão é que na Eucaristia essa morte de cruz é atualizada. Aí o Banzoli fala: como que eu vou atualizar a morte de um homem que já morreu, sendo que o autor sagrado de Hebreus está comparando a morte humana de uma pessoa com a morte de cruz de Jesus? Não existe atualização de morte. Esse que é o problema do protestantismo. Não sabe o que é sacramento. Não sabe o que existe no mundo espiritual. E quando eu digo mundo espiritual, não quero dizer que Jesus está presente espiritualmente na Eucaristia, não. Eu digo que Jesus está fisicamente. Jesus é a Eucaristia quando é consagrada, quando o padre a consagra ali. E no âmbito espiritual, é como o Ariel Lazari diz, meio que abre um portal no tempo e estamos no Calvário. Por isso o termo atualização. Coloca coisas novas neste sacrifício. Uai, mas que coisas novas? O sacrifício não era único? Sim, o sacrifício era único. O mesmo cordeiro é imolado, Jesus Cristo. Mas é uma atualização porque novas pessoas estão fazendo presente neste acontecimento. Eu não estava no Calvário no ano 33. Ninguém que está vivo aqui, ninguém nos últimos 2000 anos, antes de 2000 anos, 1500 anos, tanto faz, não estavam presentes no Calvário. O próprio Santo Agostinho, que é muito antigo, e vários outros patrísticos não estavam presentes. Mas como que se torna presente? Por meio da Eucaristia, porque é uma atualização. Agora vamos ver o porquê que isso acontece. O Lucas Banzoli, com aquele debochezinho dele, ficou rindo quando o Ariel Lazari falou desse espaço-tempo aí que é quebrado aí. Que a missa se torna o Calvário daquele Jesus Cristo que morreu na cruz, no madeiro. E ele riu porque não está escrito na Bíblia falando que houve uma mudança no espaço-tempo, aquelas coisas de filme. Lógico, desse jeito explícito assim, com essas palavras, claro que não, do mesmo jeito que não tem trindade, do mesmo jeito que
não fala de várias coisas que os cristãos acreditam. E aqui eu vou trazer algumas passagens que fala sobre esse sacrifício de Deus, sacrifício de Cristo, que vai além do tempo, que vai além da cronologia, porque o tempo de Deus é o Kainos, igualmente o tempo de Cristo, pois ele é Deus. E vamos aqui primeiro para Apocalipse 13, que vai falar sobre a besta que falava coisas blasfemas na cabeça, parecia um urso, uma pantera, tinha uma mandíbula de leão. Mas veja o que diz no versículo, a partir do versículo 8. Olha o que diz. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Espera aí, olha que interessante. Desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Você só tem vida eterna por causa da cruz. Mas aqui está dizendo que a crucificação de Jesus já estava desde a fundação do mundo. Uai, peraí. Mas não aconteceu no ano 33? Como que esse cordeiro foi imolado na fundação do mundo? Simples. Porque a crucificação de Jesus, quando acontece isto aqui, ó, Cristo se prende num madeiro, essa imolação do cordeiro se torna visível. Por isso que Yahvé no Antigo Testamento, ele tem todo esse plano de salvação. Por quê? Porque na eternidade, o cordeiro já estava imolado. Deus não ia instituir o templo, não ia instituir o Cordeiro de Deus, não ia instituir o bode expiatório e várias outras coisas. Ia chamar Abraão, ia chamar os profetas por uma coisa aleatória do nada. Tudo tem um fundamento, e o fundamento é que o Cordeiro de Deus já era imolado. Quando ele aparece no ano 33 crucificado, essa imolação que estava no âmbito espiritual, no âmbito Kainos, se torna física, se torna no âmbito Cronos, se torna na cronologia. E como estamos vendo que só tem vida eterna aquele que participa do sacrifício imolado, que é um sacrifício eterno, pois a dívida que tínhamos com Deus era eterna, e por isso que o templo de Salomão era um sacrifício imperfeito, que o sacrifício do templo de Salomão era imperfeito, pois é uma coisa finita e Deus é infinito. Precisou o próprio Deus, que é eterno, fazer um sacrifício eterno. E como que esse sacrifício eterno se torna atual? Com a Eucaristia. Vamos ver mais alguns textos. Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Mas por sangue precioso, o sangue da nova aliança, como de cordeiro sem defeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. O que significa? Tem uma tradição que diz que o fim dos tempos começa a partir da crucificação. A contagem regressiva para a volta do Messias para julgar os vivos e os mortos é a partir da crucificação. Por isso que São Pedro, ele coloca aqui, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Essa manifestação está aqui, ó. Está aqui essa manifestação. A crucificação.
Mas antes disso ele diz, conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cristo já tinha noção de que iria ser crucificado, pois, como vimos em Apocalipse, o Cordeiro já estava imolado antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, essa crucificação aqui material só tornou visível o que já estava acontecendo na eternidade. Mais um texto aqui. Olha que legal essa profecia de Malaquias. Veja, um profeta profetizando uma coisa que não acontecia no tempo dos judeus. Dizer que isso aqui acontecia no tempo dos judeus é ser analfabeto de Bíblia. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse Yahvé dos exércitos. Olha que coisa interessante. Sacrifício do levantar ao pôr do sol. A missa não tem um horário para começar a missa. A missa, ela pode acontecer a qualquer momento. Por exemplo, aqui na minha cidade, na Matriz Sagrada Família, toda sexta-feira tem uma missa às 5 da manhã e na mesma sexta-feira tem uma missa às 7h30 da noite. Domingo tem missa às 7h30, 7 horas da manhã, 9 da manhã, ou seja, tem cidades aí que tem missa todo dia, toda hora. Então, não tem um horário. E olha que coisa interessante. Uma missa a partir das 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, conta para o outro dia também. E é isso que está falando. Sim, do levantar ao pôr do sol, ou seja, de manhãzinha até a noite, vai ter sacrifício. Sacrifício de quê? Meu nome será grande entre as nações. Está falando das nações. O que é nações? Todos os impérios, reinos, países do mundo inteiro. E sacrifício, no tempo de Jesus, no tempo dos judeus do Antigo Testamento, existia vários sacrifícios. O problema é que existiam sacrifícios idolátricos, sacrifícios para deuses falsos e sacrifícios para o Deus verdadeiro. Mas a questão é, aqui está falando do sacrifício para o Deus de Israel, Yahvé. Pois aqui está dizendo, em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso. O incenso é a oração dos santos subindo aos céus. A oração daquela assembleia subindo aos céus. E, olha que interessante, em todo lugar, o sacrifício para o Deus de Israel só podia ser em Jerusalém, no templo. E aqui não. Aqui é um sacrifício no mundo inteiro, a qualquer momento. Um sacrifício para o Pai. E o que o sacerdote católico, o padre católico, fala quando vai consagrar a Eucaristia? Ele fala, eu não vou lembrar de qual, mas ele fala: e elevou os olhos ao céu, a ti, ó Pai onipotente. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi para o Pai. O sacrifício da Eucaristia também é para o Pai. Porque aquele sacrifício nos liberta do pecado. Aquele sacrifício nos limpa do pecado, porque é o sacrifício de cruz em forma sacramental. Aqui em Hebreus, veja, a mesma carta que o Banzoli estava utilizando contra o Ariel. Aqui em Hebreus vai dizer, por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. O que significa interceder por eles? Olha, o que a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer?
Cristo, sacerdote eterno, exerce no céu sua função de mediador e de intercessor. Sua intercessão é análoga à do Espírito Santo, que intervém junto de Deus em favor dos santos. Veja que aqui está dizendo que Cristo é o sacerdote eterno. E o sacerdote eterno pode sim, como ele é o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, esse sacerdote pode sim atribuir sacerdócios, vamos dizer assim, menores, que aos padres e os bispos. Esses sacerdotes, eles consagram a Eucaristia, que é o próprio Jesus. E essa Eucaristia, que é a ação de graças, que é aquela crucificação, como eu já mostrei várias vezes, ela nos liberta do pecado, ou seja, uma intercessão, uma mediação de Jesus Cristo junto do Espírito Santo, que nos livra do pecado. O Cordeiro de Deus que nos tira do pecado. Por isso que Cristo, ele está sempre intercedendo por nós. Sempre intercedendo por onde? Não somente pela Eucaristia, mas como forma melhor, a melhor forma, pela a Eucaristia. O cristão, ele vive, o cristão católico, que é o verdadeiro, ele vive em favor da Eucaristia. A vida dele tem que girar em torno da Eucaristia. Se isso não é uma intercessão, não é uma mediação de Deus, eu não sei o que é. Porque o cristão que quer o céu, ele vive para a Eucaristia. Se eu não me engano, São Carlos Acutis diz: a Eucaristia, minha rodovia para o céu. E por fim, aqui em Hebreus capítulo 13, vai dizer sobre um altar. Temos um altar, do qual não podem se alimentar os que servem a tenda. Aí eu vou dar uma lida aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém e veja que, se você não for informado, você vai até ficar um pouco assombrado, assustado com o que o rodapé está dizendo, mas eu vou explicar. Não a mesa eucarística, mas a cruz, sobre a qual Cristo foi imolado. Aí aqui está falando do versículo 11 e 12. Ou talvez o próprio Cristo, pelo qual oferecemos as nossas orações a Deus. Os sacerdotes judeus que persistem no serviço da tenda não pode participar nem de uma, nem do outro. Olha que legal. Vamos ler aqui de novo o texto. Temos um altar, do qual não pode se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Veja que interessante isso aqui. Por quê? Em primeiro momento, uma pessoa que não entende, não consegue entender direito ou é mau caráter, vai falar: tá vendo? Isso não fala da Eucaristia. Tá falando da cruz, não da Eucaristia. Então, logo, Eucaristia não é a cruz de modo sacramental. Não é esse o sentido. No rodapé está dizendo que, no sentido histórico, no sentido material histórico, aquela cruz de madeira mesmo, com Jesus de carne e osso ali, cruento, os judeus não comem, não tomam dessa cruz. Por quê? Simples, os judeus negaram Jesus. Os judeus preferiram servir um templo que já não tinha mais serventia, pois o templo do Espírito Santo estava pregado na cruz e eles não acreditavam. E depois vai falar no versículo 11 e 12, que compara animais do Antigo Testamento, antigo do templo, que são sacrificados, com o próprio Cristo, que ele dá o seu sangue. Mas espera lá, veja bem, aqui é no sentido histórico, mas no sentido espiritual, Jesus Cristo, ele está presente
na Eucaristia. Ou seja, aqui já temos um portal do tempo. Jesus está na Eucaristia, o Calvário está na Eucaristia, o altar é a cruz. A Eucaristia é essa crucificação do Cristo. Então, sim, aqui de modo sacramental é Jesus Cristo. De modo histórico, também é Jesus Cristo. Judeus podem participar da missa? Podem. Podem comungar? Jamais. Do mesmo modo que judeu ortodoxo, cria em Jesus? Não. Então, esse sacrifício de cruz serve para uma pessoa que não acredita em Jesus, que nega Jesus? Não, não serve. Então, é esse o sentido. Espero que eu esteja melhorando na minha fala. Espero que vocês tenham entendido, compreendido o meu pensamento. Se deixei alguma coisa ambígua, falei alguma coisa errada, deixe nos comentários e paz e bem.